Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Falando de um tema que é a nossa praia, né? Que é a nossa expertise. Há mais de 30 anos trabalhando, né? Depois de 30 anos a gente para de contar esse negócio, né? E é um prazer estar aqui. Eu sei que é muito mais confortável estar do lado de lá, né? Estar na organização do evento ou lá como aprendiz aí, né? Como ouvinte. Mas assim, o desafio é grande, mas a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu sou Solange Mello, sou psicóloga organizacional. Desde quando eu escolhi fazer psicologia, sou filha de empresários, né? Meu pai era dono da Del Rio, depois teve uma imobiliária, a imobiliária Melo, que até hoje, né, sobrevive aí, já fez a sucessão com meu sobrinho. E eu sempre, e na minha época, a mulher na indústria de refrigerante era um negócio meio proibido, sabe? Então, sempre fui meio rebelde. Eu disse assim, eu não podia entrar na fábrica do meu pai. Aí eu fui exatamente trabalhar na fábrica dos outros. Então, sempre trabalhei, sempre quis essa área organizacional. Minha experiência maior, trabalhei aqui no Curtume, que chegou a ser a Curtimaz, o quarto Curtume do Brasil. Comecei essa área de RH lá. Depois fui para o RH da Universidade, da UVA, prestando serviço, e depois foi o desafio da Grendene. Passei 18 anos coordenando a educação corporativa da Grendene, né? Tem algumas pessoas aqui que me conhecem lá, né, Carlos? E, e assim, me orgulho muito dessa trajetória, né? Porque lá a gente viu a Grendene nascer em Sobral, chegamos logo assim que ela se instalou em Sobral, comecei trabalhando na área de seleção. A gente selecionava 800 pessoas por mês. Assim, um volume que a gente virava à noite trabalhando, só para vocês terem uma ideia. E depois eu fui convidada para montar a educação corporativa da Grendene. Claro que com consultores de fora, a gente teve a oportunidade de contar com mentores, porque eu sempre digo assim, a gente não precisa reinventar a roda, a gente pode partir já de quem já tem o expertise, aprender com quem já errou, com quem já acertou, e a gente foi para São Paulo, para Porto Alegre, buscar esse know-how, né, para trazer para Sobral. E a Grendene de Sobral tornou-se uma referência. O maior orgulho é que, assim, quando eu saí da Grendene, 18 anos depois, a gente tinha hoje a Universidade Grendene com 21 salas de aula só na Grendene de Sobral. 21 salas, então a gente criou uma educação, né? Uma empresa que educa, uma escola. Né? O Rossi esteve aqui no encontro passado do Conex falando sobre isso. Seria a Universidade Grendene, é isso? A Universidade Grendene, né? Que a Universidade Grendene nasce em Sobral, nasce da experiência de Sobral, e aí depois foi transportada para Fortaleza, Crato, Teixeira de Freitas, na Bahia, e Rio Grande do Sul. E antes de eu sair, a gente já estava fazendo um trabalho também com os representantes da Grendene, a nível de Brasil inteiro, em São Paulo. Mas Né? o que é que levou a Grendene a iniciar esse projeto de universidade? Foi aqui no Ceará mesmo ou veio do Sul? Na verdade, o que que aconteceu? Em 2005, né, a Grendene abriu capital. E aí toda uma pressão do mercado por capacitação, por profissionalização. E a gente já tinha um movimento um pouco mais tímido na empresa em Sobral. Isso fez com que a gente fosse visto. Assim, alguém olhou, né, para os diretores da Grendene olharam assim, a gente já tem uma experiência, uma semeadura em Sobral, na fábrica de Sobral, que se tornou a matriz do grupo. E aí a gente foi convidada a expandir isso, a experiência de Sobral, para as outras unidades da Grendene. Né? E a gente se tornou case, a gente foi convidado para apresentar na BRH, né, no CONAR, né, lá em São Paulo. Já fizemos capítulos, temos capítulos de livros publicados com a experiência da educação corporativa da Grendene. Então, isso só fazia eu me apaixonar cada vez mais pela área, né? Tanto na área de atração e seleção, como na área de desenvolvimento. E a minha história é essa. Também na universidade, até o ano passado, estava professora do curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão, né? A gente, também como supervisora de estágio, porque assim, eu sempre tive essa afinidade com o mercado, com a prática, com a aplicação do conteúdo, essa coisa do conhecimento aplicado. É uma coisa que me move, né? Que me acho assim, o conhecimento dentro da gaveta, nas prateleiras da universidade, ele não tem muito valor, não, mas quando a gente consegue traduzir ele em resultados, é fantástico.
né? Legal. E a Elda? Diga lá. E atualmente estou como diretora da Lucrativa há 10 anos, né? Esqueceu. É porque é tão automático, né? Assim, eu lembro que para a gente tirar, eu tinha tanto orgulho do sobrenome, é Solange da onde? Solange da Grendene. Eu gostei muito as pessoas me reconhecerem como a Solange da Lucrativa. Mas estamos 10 anos nessa trajetória. Já mudou a identidade. Como é que você conheceu o Thales? Muito orgulho. Como é que você conheceu o Thales? Eu conheci o Thales desde que ele nasceu. Ele é meu primo. E o Thales, quando foi montar a Lucrativa, né? Eles soube que eu estava saindo da Grendene. Eu levei o Thales para prestar serviço na Grendene, com os cursos, né? Ele tinha uma empresa de cursos, oferecia cursos técnicos, né? De informática. E a gente montou uma escola de informática na época lá, e o Thales foi um dos. A empresa do Thales era um dos fornecedores da Grendene. E aí depois, quando ele soube que eu saí da Grendene, ele convidou, Solange, vamos trabalhar comigo, tá? Então agora tá livre aí, tá com a tua carta de alforria aí, vamos lá. E eu já cheguei na empresa, eu sou rebelde, mudando o nome da empresa. Ele tinha a Bravo Comunique. Eu não vou trabalhar numa empresa de nome Bravo. Não É de segurança? É de segurança? Não, era Bravo Comunicação, era a parte dele. Demais. Aí ele me deu um livro para ler, que ele dá, né? Apresentei a muita gente com esse livro, que é Dobre Seus Lucros. Eu li o livro, eu disse, vamos falar de lucro, vamos gerar prosperidade nessas empresas. Aí eu disse, pronto, então a gente criou o nome Lucrativa, que é lucro com criatividade, né? E o símbolo e a nossa missão seria gerar prosperidade. No primeiro momento, a Lucrativa era para a nossa ideia era juntar os consultores, né, os experts, né, em várias áreas organizacionais para oferecer para pequenos e médios empresários que não tinham o recurso que uma Grendene, que uma Votorantim, que uma Embrapa tinha para trazer grandes palestrantes. Mas no primeiro ano já furou tudo, né? Porque a primeira seleção que a gente fez, o Saulo está aqui de prova, primeiro ano de Lucrativa, ele inclusive foi um dos selecionados. A gente foi convidado para fazer a seleção de todo o VaptVupt. Então, a Ceará Cidadã de Fortaleza ia se instalar em Sobral com o VaptVupt e a gente tinha que selecionar ao mesmo tempo 75 pessoas. E a empresa era eu, o Thales, o Joatan e mais um estagiário para fazer tudo isso, né? Só para encerrar essa primeira parte. E a logomarca foi inspirada em quê? E a logomarca é a história dos peixinhos. Eu amo falar da logomarca. Agora tu vai, né, então fica pro fazer final. eu falar. A logomarca são dois peixes, porque um peixe é um símbolo bíblico que significa prosperidade, abundância. A gente acredita que a gente pode fazer girar, junto com os empreendedores, o ciclo virtuoso da prosperidade. E por que dois peixinhos? Porque é uma troca. A gente não tem receita pronta. Eu já queria dizer que esse tema aí eu não tenho a receita para vocês, como atrair, como engajar, até porque eu acho que se a gente tivesse essa receita pronta de engajar profissionais, de atrair, a gente dá bom de rir. Todo mundo quer isso, entendeu? Todo mundo quer engajar, então não tem uma receita. É um trabalho duro, meu filho, de todo dia, o dia todo, né? Então, a gente tem algumas dicas para dar, pela experiência, pelos erros, pelos acertos, mas a gente se orgulha muito dos peixinhos aí, da troca, né? Da parceria com os nossos clientes. Pronto, e agora a Elda. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Elda, sou sócia do Alecrim, né? Vai fazer um ano, Aline, já. Né? Então, assim, a minha história, eu sou contadora de formação, né? Tenho um pé no RH e um pé nas finanças. Já me tratei disso, né? Porque todo mundo dizia que como é que você é da área financeira ou da área de pessoas? E eu sempre me questionei por que a gente tinha que separar isso. Né? Então, acho que tem uma frase aqui que todo mundo conhece do Simon Sinek que diz que 100% dos negócios são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Então, eu não consigo dissociar isso na hora que eu vou falar de finanças e na hora que eu vou falar de pessoas. Né? Então, eu sou contadora de formação. Durante 10 anos, a minha formação foi toda voltada para a área de finanças. Né? Tenho mestrado em administração, tenho pós-graduação em contabilidade tributária
MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Passei 20 anos no INEC, né, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho e muito respeito, né? O INEC, ele operacionaliza os programas Crédito Amigo e Agroamigo do Banco do Nordeste. Durante 20 anos, nós tínhamos ali 8.000 colaboradores, né, espalhados no Nordeste todo. Então, quando eu iniciei lá, eu iniciei como contadora. Eu gosto de números, gosto também de pessoas, muito mais, inclusive. E dentro desse processo, com 10 anos de empresa, eu tive que fazer uma escolha da minha carreira, né? Eu estava grávida do meu primeiro filho, do Raul, e eu não tinha condição de. O marido já estava reclamando, né? Que ele dizia que eu só vivia para trabalhar. E aí, quando eu engravidei, disse: não, agora não vai ter condição, porque eu não vou, não vou ficar com mais essa responsabilidade só para mim. E foi quando a gente foi reestruturar a empresa e eu decidi ficar na área de pessoas. Né? Foi um estresse danado, dada a responsabilidade que eu tinha, né? Era muito recurso financeiro na minha mão, mas foi respeitada a minha escolha. Né? Então, passei mais 10 anos aí voltado para a área de pessoas, área administrativa, né? Mas sempre também na área de finanças, porque dada a responsabilidade que foi a confiança que gera, né? Muitas empresas, inclusive lá, a gente não trata os cargos como cargos, muitas vezes a gente pessoaliza os cargos. E eu passei por essa pessoalização no meu cargo que eu já era de pessoas e fiquei ainda com um pezinho no financeiro, né? Depois saí, passei um ano em outra empresa, né? Tirei um sabático, foi quando eu vim para Sobral, né? O Hamilton ali que conversando comigo, doido que eu fosse pro lado do ESG, eu tenho que ir pro ESG, tu vai dar ali uma palestra com o Thales, não sei o que, e eu vim, né? Eu vim no Guanabara de Manso, meu Deus, eu vou para Sobral, tantos anos que eu mando em Sobral. Para quem não sabe, acho que quando eu fui contadora, dei uma consultoria na prefeitura daqui a uns 20 anos atrás. Para de contar. E aí, fui no Alecrim, quando cheguei no Alecrim, né, fui almoçar, a comida é uma delícia, mas o lugar não condizia com o nível da comida, né, que realmente é espetacular. E aí fui, quando vi o Rafael, é meu amigo de jogar vôlei, né, joguei vôlei muito tempo, fui convidada para ser da seleção brasileira, meu pai não deixou, e aí não tinha como teimar, que filha dele só saiu de casa casada, obedecia o papai, né. E aí, com isso, 3 meses depois, o Rafael me fez uma proposta, né, junto com a Aline, né, a gente fez essa empreitada, né, mudamos, né, eu digo que hoje você ser empresário, depois de 20 anos de CLT, 21, a gente sabe que ser empresário nesse país é pancada. É um desafio diário, né, então, assim, e é todo dia um problema de um tipo que você acha que não vai ter. Mas todo dia acontece algo que você tem que aprender a resolver. Né? Então, acho que ser empresário hoje, né, no país da gente, e não só, assim, eu não digo nem só no país, eu acho que na natureza de ser empresário, você precisa ser muito criativo, tem que ter muita responsabilidade, porque acaba que é o seu nome, né, que está ali, e principalmente uma vontade de querer fazer. É você olhar para o lado e dizer assim, não, só tem a gente aqui, a gente vai ter que resolver, né? E eu estou me encantando, né? Hoje também, tem 2 meses, a gente, juntamente com a parceira minha, Alessandra, nós implementamos uma empresa de BPO, de gente de gestão, né? Geralmente as pessoas conhecem o BPO voltado para o lado financeiro. Acho que a minha veia financeira, eu fiz implementar o BPO no lado de pessoas, né? Da gente trazer o que a gente pode implementar de processos da área de pessoas nas empresas, né? Não, não a nível de fazer processo seletivo, mas muito mais no nível de estratégia. Quando você observa hoje uma empresa que ela está ali num pequeno para médio, né? E eu estou chegando a um número que é de 100 colaboradores, muitas vezes o empresário ele não tem condição mais de dar conta daquela área de pessoas, né? Ele precisa dar vazão ao negócio e também não tem condição de pagar um gestor sênior de RH. Então, aí foi a ideia que eu tive, dada a experiência que eu tive no INEC de 20 anos, e a gente transformou isso num negócio, né? Estamos aí há umas 3 semanas correndo atrás também, né? E aí vai dando certo as coisas. Obrigada.
É isso aí. Muita dúvida aqui, né? Como é que você lhe chamaram para ser sócia? Você era cliente e lhe abordaram? É, me Ou abordaram. lhe Mas, assim, abordaram? na verdade, assim, eu já conhecia de muito tempo o Rafael, há 30 anos. Né? A Aline trabalhou comigo no INEC durante 8 anos. E aí, quando o Rafael fez a proposta, eu vim em Sobral umas 2, 3 vezes, contratamos uma consultoria, avaliamos os números. E Sobral é uma cidade que eu estava até conversando com a Sol aqui, né? Da prosperidade que tem aqui em Sobral, né? Hoje, eu não sei se é porque eu agora estou olhando mais para Sobral, mas a quantidade de gente que roda aqui para fazer negócio. Né? E a gente observou o quê? Que um lugar mais requintado, com a comida gostosa que nós já temos, com a gastronomia mais, né, uma alta gastronomia, seria um diferencial. Foi investimento. Um pouco de loucura, reconheço. Mas tá tudo certo. Tá dando certo. E eventos lá. Eventos, quem quiser fazer eventos, viu? Vamos lá. É isso aí. Então vamos lá, Thales. Vamos começar aqui a pauta? Eu vou perguntar aqui para as duas, né? O que torna difícil atrair talentos qualificados hoje? O que torna difícil, assim, a gente. Como é que a gente resolve esse problema, né? Por que é tão difícil atrair talentos? Quando a gente fala de atração, às vezes a gente acha que é um movimento assim temporal, que vamos atrair hoje para agora, né? E na verdade, a questão da atração é um processo, é uma construção. Então, assim, quando a gente fala de empresas atrativas, são empresas que há algum tempo vêm construindo uma marca forte, né? A história da marca empregadora, é, vem sendo bem conceituada. Então, assim, na verdade, uma grande construção de marca. Né? E isso a gente percebe muito quando a gente faz seleção, que a gente divulga uma vaga, por exemplo. Algumas empresas chove de candidatos, às vezes alguns sem noção, né? Vem muita gente assim, totalmente fora de perfil, mas outras empresas já têm mais, outros nomes já têm mais dificuldade. Algumas culturas atraem, outras culturas repelem. E é muito interessante que, às vezes, não é só esse movimento de ser um nome atrativo, uma marca atrativa, uma marca que impulsiona, mas também uma marca desconhecida. Na minha experiência de seleção, eu vejo que aqui a gente tem tanto negócio bacana, a gente entra nas empresas, né, que tem vários clientes, várias histórias, quantos cases aqui daria para a gente contar aqui? E as empresas não são conhecidas. Então, assim, não é nem uma questão de repulsão, é uma questão de que eu não estou mostrando o que eu faço de melhor. Eu não estou dando visibilidade à minha marca, eu não estou dando visibilidade àquelas questões, e aí eu deixo de ser atrativa porque eu não me mostrei, não porque eu não seja uma marca, né, interessante, não porque eu não possa promover experiências interessantes no meu contexto. Solange, então a ideia, assim, a primeira coisa é ser atrativo para quem a gente quer atrair. Né? Em vez da gente se preocupar também só em querer atrair, é ser atrativo para as pessoas que um dia a gente gostaria de contratar. Porque a gente muda, eu me lembrei até da fala do Rossi no último, né? Foi até uma pergunta que veio da plateia, de assim, primeira pergunta que o empreendedor tem que fazer é assim, por que alguém escolheria trabalhar com você? Antes da gente perguntar o que é que eu quero do cara, é dizer o que é que ele ganha trabalhando comigo, né? Porque, inclusive, eu, como supervisora de estágio na faculdade, quando os meus alunos diziam assim, professora, quais são as portas do mercado? O que é que está aberto? Eu voltava a pergunta assim, o que é que você tem para oferecer? Né? Que problema da humanidade você quer resolver? Né? Porque aí você inverte a coisa. E eu acho que o empreendedor tem que trazer essa responsabilidade de construção de marca, de atratividade para ele. E passa por N coisas. A forma como eu estou me apresentando, a forma como eu estou falando do que eu faço de melhor, a forma como eu estou recebendo. Gente, o processo seletivo não é só a entrevista, o post da vaga. O principal é como eu acolho. Às vezes a gente faz uma seleção, o cara não tem nenhum posto de trabalho. Ainda o empregador não se preocupa nem com o notebook, nem com nada que ele vai se preocupar depois que o cara entra, entendeu? Então, eu acho a gente tem falado muito aqui no Conex que a gente tem que mudar a mentalidade. Então, eu acho que mais do que
dificuldade de contratar por falta de remuneração, eu acho que a gente tem que repensar como a gente está atraindo e realmente colocar as pessoas como nesse centro. Né? A gente diz que gente é o elemento mais importante de uma organização. Só que a gente vê as empresas cuidam da estrutura, contratam a contabilidade, ou seja, depois que ela monta tudo, contrata o arquiteto, o decorador, aí ela vai se preocupar com quem vai tocar o negócio, quem vai rodar o negócio, né? E aí a gente vê culturas fortes fazendo um movimento diferente. Por exemplo, eu lembro um exemplo bem concreto de Sobral, Riachuelo, quando veio para Sobral, 4 meses antes da loja abrir no shopping, toda a equipe da Riachuelo estava contratada. E eu fiquei assim, puxa vida, precisa ter dinheiro, né? Contratar 4 meses antes. Precisa. Como é que eu preciso ter recurso para contratar? Só que sabe onde é que esse pessoal estava trabalhando, já batendo ponto. Sabe onde é que ele estava? Nos supermercados, cadastrando clientes. Já com o crachazinho da Riachuelo, aquele me chamou a atenção. Eu disse assim, isso é empresa que entende que gente vai ser o diferencial. E com pouco tempo, quando a gente olhava o ranking das Riachuelo, a loja de Sobral estava lá, recém-inaugurada e lá em cima no ranking de vendas, né? Então, assim, faz parte do processo. A gente precisa mudar a mentalidade. A questão da atração também passa assim, como é que eu demito? Como é que eu recebo as pessoas? Como é que eu divulgo o que eu faço? Tudo isso vai gerando, vai fortalecendo a tua marca, né? E aí a gente vai se tornando um pouco mais atrativa. Não sei se ela quer complementar. Fazer uma complementação. Quando a gente fala a questão da atração, né, muito forte, a rádio peão funciona, né? Tu imagina fora da empresa. Né? Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia quando vai se deitar, se eu estou sendo um empresário ou líder que eu gostaria de ter. E isso serve para tudo que a gente for fazer. Eu tenho uma frase que eu trago muito comigo, que eu digo assim, eu trato as pessoas da forma que eu gostaria de ser tratado. Isso faz total diferença quando a gente é empresário. Então, assim, hoje muito se fala da jornada do colaborador, né? Que a gente fala sempre da experiência do cliente, a gente fala da experiência do colaborador. E essa experiência, ela precisa ser positiva. E por mais que muitas vezes a gente pague um excelente salário, se o colaborador não tiver uma boa experiência, ele vai falar mal da empresa. Porque não é somente salário que motiva e engaja as pessoas. Isso constrói uma marca empregadora. Isso constrói o que? Você atrair pessoas. Né? Então, assim, eu não consigo atrair somente porque eu pago bem. Porque tinha empresas que não tinham esse problema. E esse problema hoje ele é generalizado muitas vezes. A questão de você atrair bons profissionais. Né? Tem algumas formas que a gente consegue o quê? De tentar tratar isso. Então, por mais que eu consiga trabalhar a minha marca, eu sou uma marca que eu trato bem o meu colaborador, mas não precisa, ele precisa sentir, se expressar com relação a isso. Né? Quando a gente fala muito com relação à experiência do colaborador, tem uma técnicazinha que a gente fala storytelling, né? Que é contar histórias. Deixe o colaborador contar a sua história. Qual é a história que ele tem para contar da sua empresa? Né? Então, como é que eu vou conseguir atrair pessoas se eu tenho alguns colaboradores que eles falam mal da empresa, se ele não é bem tratado? Né? Hoje, a moda que a gente fala, moda não, isso aí é secular, falar de cultura organizacional. Tem empresário que chega na empresa, ele não consegue dar um bom dia para o colaborador, e ele precisa entender da cultura da empresa. Né? Então, assim, quando a gente fala de atração, a gente fala de relação. A relação da gente, e eu vou falar da gente enquanto empresário, ela não é somente com o cliente, ela é principalmente com o meu cliente interno, porque ele vai vender o que ele sente. Vocês concordam? Se ele não é bem tratado, se ele não conhece o produto, se ele não conhece a empresa, ele não se apaixona, ele não vende, ele não engaja. Né? Então, assim, hoje, quando falar de marca, da construção da marca, como a Sol colocou, ela não passa somente por eu fazer um processo seletivo bem feito. Então, hoje, mais do que nunca, a gente vive uma crise de contratação de pessoas. Se a gente conseguisse essa fórmula, que ela funcionasse para todo mundo, tá todo mundo bem satisfeito, não tinha nem consultoria, né?
Não tinha nenhuma empresa, nem as empresas conseguiam trabalhar para isso. Mas é porque realmente a gente não pode tratar aqui o efeito, tem que tratar a causa. Né? Então, se eu não estou conseguindo reter, ou manter, ou fidelizar o meu colaborador, ali ele tem uma causa. Aí a causa tem que investigar. Como é que a gente investiga essa causa? É dialogando, é conversando. É escutando o que a gente não gosta. Né? Não tem a nossa política manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tem muito disso ainda. Mas eu quero que o meu colaborador ele tenha um senso de dono, mas eu não consigo dar a voz ativa para ele. Quem é que é o dono que tem que ficar calado, não pode emitir uma opinião e expressar uma sugestão? Eu não conheço. Né? Então, assim, são formas que a gente tem de trabalhar o que? A nossa marca empregadora e como é que a gente vai atrair essas pessoas para trabalhar com a gente, né? Acho que a gente está quase eu vou, meia hora. eu vou começar a fazer as perguntas mais dolorosas, mais, digamos, talvez um pouquinho mais prática. E aí eu vou aproveitar um pouquinho do background financeiro, e aí eu vou separar um pedacinho dessa pergunta para você e um pedacinho para a Solange. Tá. A primeira está relacionada, que é a dor do empresário, de dizer que ele está, por exemplo, vai participar de um processo seletivo, e aí ele gosta muito de uma pessoa e fala, essa pessoa é a pessoa certa para minha empresa. Aí vem para a segunda fase, que ele vai perguntar para a pessoa quanto é a pretensão salarial dela. E aí é na hora da pretensão salarial que ele. Ai, como eu gostaria, mas e agora? Eu contrato, e isso pode ter um impacto na minha empresa do ponto de vista financeiro, ou eu não contrato, e eu contrato uma pessoa com, talvez assim, vamos chamar de qualidade aquém, né, que consiga encaixar no meu orçamento. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, numa visão até financeira, do impacto de pagar, às vezes, o que não se tem para contratar um profissional bom. E Solange, se você pudesse falar um pouquinho sobre a experiência prática, às vezes, de Sobral, né? Como é que normalmente você lidar quando essas situações acontecem? A gente, quando o empresário se depara com alguém que ele gostaria muito, mas às vezes ele não tem condição de pagar, ou, na pior daquelas hipóteses, quando o empresário quer pagar muito aquém do que o funcionário até fala, né? Thales, com relação ao orçamento, eu sempre costumo dizer o quê? Dinheiro é comportamento. Tem um livro até Psicologia Financeira que o autor explica isso. Eu não tenho comportamento para dever, eu fico louca. Não é o meu perfil, eu estou tentando ser, mas não é o meu perfil. Então, assim, algo que possa extrapolar o meu orçamento, eu tenho que garantir que eu terei um retorno. Então, eu tenho que pensar o quê? Se eu for contratar uma pessoa para ser o meu back-office, que eu sei que ele não é a minha área de venda, que ele possa me dar um retorno, dificilmente eu contrataria. Mas se fosse uma pessoa que fosse um diretor, um gerente comercial, que eu soubesse que eu investisse um pouco mais e aquilo ali retornaria para mim mais rápido, eu tomaria a decisão sem sombra de dúvida. E também, às vezes, a gente pode pensar o quê? De desenvolver quem está dentro de casa. Muitas vezes a gente quer uma pessoa boa, mas a gente às vezes tem essa pessoa em casa e não quer investir o tempo em desenvolver. Por quê? Porque é difícil. Não é fácil você desenvolver, às vezes, as pessoas que têm em casa. Mas, às vezes, tem qualidades em que a gente busca fora e muitas vezes não tem. Uma pessoa de confiança. Hoje em dia, um exemplo, quem trabalha na área financeira, você precisa de alguém que você confie 100% para estar ali. Porque é controle financeiro, é o seu dinheiro que está ali, é você saber para onde é que foi. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa tem essa qualidade, essa competência, algumas coisas do chá, né? Competência, habilidade e atitude, ele é uma pessoa altamente confiável. Mas ele não tem alguma expertise a mais que eu precisaria da área de finanças. Mas até que ponto isso vai impactar o meu negócio? Até que ponto eu posso comprometer o meu orçamento para que isso vá me gerar um benefício maior?
né? Então, assim, eu faço muito essa avaliação dessa relação custo-benefício. Então, assim, eu estouraria meu orçamento a priori 1, 2 meses, mas se eu soubesse que eu ia ter um retorno muito grande lá na frente. E aí seriam mais ou menos posições em que me trouxesse esse retorno. Sendo uma posição de back-office, eu preferiria desenvolver um pouco mais o que eu tivesse, e aí estaria um pouco mais dentro da operação. Por incrível que pareça, assim, a gente que está um tempo fazendo seleção, nossa maior dificuldade não é na questão, assim, quando eu olho o mercado, não é remuneração. Inclusive, a gente já teve situações, tipo assim, do empresário chegar e ele ter uma remuneração que a gente entende como atrativa, que vai atrair, porque assim, uma coisa importante também quando a gente fala de talento, gente, é que esse talento ele não está disponível, ele não tá sem fazer nada, ele está empregado, ele tá fazendo alguma coisa. Então, de alguma forma, eu vou ter que negociar esse outro contrato que ele tem, né? Então acaba sendo um perfil. Mas a grande dificuldade, inclusive já peguei empresas, empreendedores que dizem assim, que tem uma proposta salarial atrativa e que dizem assim, ó, Solange, não, eu pergunto, posso botar a proposta salarial no post da vaga? Não, Solange, não pode. Porque eu sei que vai me ajudar. Quando eu sei que o salário é atrativo e eu divulgo o salário, vai ajudar a atrair os que estão empregados. Só que o cara disse, não, quero que divulgue, não. Quero que ninguém venha para minha empresa por salário. Eu fico assim, né? Eu quero que ele venha pela minha marca. Eu quero que ele venha porque ele entende que ele vai encontrar uma empresa séria, uma empresa com cultura forte, uma empresa que é uma escola, que ele vai ter chance de carreira aqui dentro. Mas Ele não Solange, deixa de lugar. os bons, não estão trabalhando, não? Estão em casa. Não, eles estão trabalhando, eles Trabalhando. precisam de tipo assim, Os porque às bons. vezes o empresário acha que o talento está disponível. Não tá. Não está. O talento está empregado, Exato. ele está fazendo alguma coisa, ou ele está empregado, ou ele está Como é empreendendo, que eu ou ele coloco uma está. vaga sem salário É. e o cara vai deixar o emprego dele para entrar na minha vaga? E aí quem está captando o talento tem que entender isso, que ele vai fazer uma baita negociação, que ele vai. E aí o que eu vejo assim, as nossas formas de contratação ainda estão, nosso sistema de trabalho ainda é muito arcaico. Né? É 8 horas, é 40 horas, é 30 horas. De repente, você tem um talento que ele ofertando, sei lá, 3 horas de trabalho, 8 horas, 5 horas por semana, ele resolve seus problemas. Trabalhar por hora. Então, apesar da legislação trabalhista dar essa flexibilidade, a gente ainda tem uma mentalidade de contratação muito engessada. Eu contrato só ou por 20 horas, por 30 horas, ou por 40 horas. Entendeu? E às vezes esse talento ele não quer estar amarrado também numa empresa só. Né? Então, assim, toda vida que eu parto para assim, a parte mais importante da seleção, eu chamo a reunião de briefing. É a reunião que a gente senta com a empresa, entende qual é a dor, qual é a necessidade. Quando a gente estimula a empresa a olhar para dentro, porque às vezes dentro da empresa ele não mapeou os potenciais talentos internos. E onde é que a gente descobre isso? Quando a gente faz um diagnóstico. A gente começa a escutar, promover uma escuta das pessoas internas, dos formadores de opinião interna, e começa a ver assim, epa, esse cara não está pronto, mas ele tem um potencial danado, ele já tem a cultura da empresa, assimilou o fit cultural. Então, assim, é mais fácil desenvolver dentro do que eu buscar no mercado e mais barato também, mais em conta. É. Então, assim, fazer seleção é ajudar o empreendedor a resolver o problema, não é selecionar para um cargo, para um perfil. E muito cuidado, gente, com os super profissionais, né? Porque às vezes a gente desenha um perfil de um super-homem, de uma super-mulher, de um super profissional que não existe, ou que eu não vou ter dinheiro para pagar por ele, né? Às vezes a gente, na entrevista final, a gente chega com os 3 finalistas, 3 candidatos finalistas, aí a gente vai ouvir a opinião e faz a entrevista na frente do empregador. A gente só se fosse um pouquinho de cada, eu disse, se desse para bater no liquidificador, né? Os 3 perfis. Mas gente, é isso. A dinâmica humana é isso. Não tem. É o melhor casamento. Não é a pessoa perfeita para o seu negócio, mas é o melhor casamento, a melhor solução. Só complementar. E muitas vezes a gente tem um profissional que trabalha numa empresa, que ele é ali o top de linha, ele é excelente. Quando você leva para sua empresa, ele não é o que você esperava.
Isso acontece demais. Por quê? Porque a cultura, muitas vezes, da sua empresa, ela não se adequa ao perfil da pessoa. Então, muitas vezes a gente olha e sabe, o cara é top, massa, vou trazer para mim. Não, eu pago. Chega lá e não se adequa à cultura da sua empresa. Porque não é o mesmo formato de trabalho, não são os mesmos processos, ele não tem a mesma liberdade de trabalho, né? Então, muitas vezes, é isso a gente também precisa repensar e o processo de seleção, como a é um casamento. É você fazer todos esses questionamentos para ver se mexe. Às vezes até ver se onde é que o cara mora, como é a família dele, né? Eu lembro quando a gente fazia seleção aqui para os comércios de Sobral, eu dizia assim: você conhece a loja, tá? A loja que a gente estava selecionando, né? Você conhece lá? Você já entrou lá? Você já sentiu o cheiro da loja? Você já se imaginou atrás do balcão? Balcão. Né? Porque é importante, eu vou casar com aquela loja. Né? Você quer trabalhar no shopping, você já foi lá, você já viu que é de domingo a domingo? Ou seja, às vezes as pessoas, assim, né? E aí, às vezes, a pessoa se candidata, mas ela não quer ir para lá. E às vezes a gente faz a pessoa desistir de se candidatar porque a gente vê que não deu liga, né? Então, essa coisa da cultura, de entender que é um casamento, né? E outra coisa importante no processo é assim, as pessoas não são obrigadas a confiar de cara na sua marca. Então, a gente precisa, o empresário precisa ter um processo de sedução ali na entrada, né? Ou seja, a seleção não acaba quando eu entrego o candidato, ela acaba 30, 45 dias depois, 60 dias depois que ele entrou. Porque é ali que ele é ali a etapa de paquera, é ali que ele vai é ali que a empresa vai decidir e ele vai decidir se quer ficar ali ou não. Né? Então, e às vezes a gente acha que não, mandou o candidato bom, o currículo tá. Não, não é por aí. Então, precisa. É o trabalho, viu? É uma dinâmica. Agora, assim, é bacana, quando a gente entende essa lógica humana, é bacana de trabalhar com isso. Eu já trabalhei numa empresa que ela selecionou juntamente comigo 8 profissionais. E o RH já tinha uma meta de demitir 2 após essa experiência. Eles já tinham estimulado uma meta. 2 vão sair, né? Depois do período de experiência. Você acha que isso é interessante? Acho desgastante, vai interferir na reputação Mas da não é marca. não Na seria minha um controle de percepção, qualidade? vai interferir, a não ser que seja muito claro. E cria uma competição interna. Cria uma desnecessária. competição desnecessária, a não ser que. Não, seja, vamos lá, deixa eu deixar ficar mais claro. Isso aí na Rádio Peão a gente descobriu depois. Não ficou então, claro. Não ficou claro que dos 8, só 6 ficariam, não. É de lascar. sacanagem. Deslascar, mas aqui todo mundo é empresário. Muitas vezes a pessoa Todo mundo é desistiu, empresário. abriu mão de um contrato, né, de uma segurança. Gente, assim, a gente sabe, quando a gente como consultoria é contratado pelo então eu sou contratada pelo empregador, mas a gente precisa ter uma relação ética com esse empregado, com esse candidato, né? Então, assim, eu nunca vejo só o lado do empregador. A gente também vê o lado do empregador, porque não se sustenta. Não se sustenta. Às vezes tu né, cria uma realidade que não existe na empresa, então, assim, tem que mostrar a vida real lá dentro, para poder ter um casamento sustentável. E quando eu vejo que aquilo não vai ser bacana para o empregado, para aquele candidato, mesmo ele querendo ir, muitas vezes eu já fiz ele desistir. Porque eu sei que não vai se sustentar. Ele fica lá 3 meses, 6 meses, mas não fica. Né? Não, ou seja, ele está indo por uma necessidade, porque está desesperado, porque quer um emprego, porque a família está. Mas ele não fica, entendeu? Então, assim, a gente preza por relações mais consistentes e mais sólidas. Não precisam ser tão duradouras. Outro erro que está se cometendo atualmente. Não existe mais essa fidelização do cara passar 10 anos, 5 anos. Gente, se o cara passar, imagine um gerente comercial, se o cara passar 1 ano na tua empresa, sem te dar dor de cabeça, fazendo um bom trabalho, arrumando teus processos, criando teus indicadores, e sair de lá falando bem da tua empresa e buscando uma oportunidade melhor, para mim, é o melhor do cenário. Não existe mais essa coisa de trabalhar 5, 10. A geração não quer isso. Outra coisa que se fala da geração e que eu tenho visto na faculdade, né, quando no contato com os estagiários, a geração Z, ela é mais vaidosa, isso aqui é um conceito da Solange pelos contatos, ela é mais vaidosa do que ambiciosa.
Então tá. A geração Z é vaidosa. Ela quer trabalhar num lugar cheiroso, num lugar bonito, num lugar arrumado, num lugar que dê visibilidade. Olha aí a geração. O povo tá o povo mais novo fica fazendo assim. Eu já peguei processo de sucessão onde os filhos dos empresários, dos netos, não querem trabalhar na empresa porque a empresa é um espelho, entendeu? Aí quando a gente vai visitar, aí diz, meu filho, arruma, essa pessoa foi educada num lugar bacana, a sua casa é um lugar bacana, assim, por que a empresa tem que ser o fim, né, esse fim de mundo aí, entendeu? Então, assim, cuidem da vaidade de participar, como a Elda falou. Hoje a gente faz a formação, quando a gente vai trabalhar, o pessoal de RH é formação em gestão com pessoas. A gente mudou até isso, não é mais gestão de pessoas, é gestão com pessoas. Porque essa geração, ela quer participar, ela quer dar ideia, ela é vaidosa. Ela quer que você entregue um desafio, ela quer mudar processo. Chega querendo mudar tudo, né? Tem até que ter calma nessa história, né? Alguém ia E falar. muitas delas querem trabalhar em casa também. Hum? Muitas delas querem trabalhar em casa também. E quer trabalhar de home office, querem liberdade, flexibilidade, né? E o quanto nós estamos preparados para isso? Porque fazer uma gestão de home office é totalmente diferente, é difícil. Por isso que eu digo assim, por isso que por isso que é difícil, por isso que não tem uma receita pronta, né? Porque não tem receita, a gente vai ter que estudar a melhor relação, a melhor convivência, a melhor negociação com esse profissional, né? Sobral, o pessoal de contabilidade está aqui, o pessoal de TI, sabe? Sobral está sendo assediado, os profissionais em Sobral, dessas áreas que eu falei, principalmente contabilidade, por empresas de São Paulo, por empresas estrangeiras, por empresas que estão contratando gente daqui para trabalhar home office. E os caras, salários altos e trabalhando em casa. Aí é dureza, né? Agora, como é que nós vamos enfrentar essa situação se não for capacitando, se não for trazendo outros atrativos? É um desafio grande. É isso aí, é isso aí. Então, para resumir esse assunto, como é que a gente atrai, como é que a gente retém com o menor custo possível, né? Como é que a gente chega num meio termo ali? Eu não tenho receita, confesso que eu não tenho receita, mas eu penso assim, uma coisa que a gente tem feito é mapear, quando a gente chega numa empresa média, por exemplo, eles não têm um mapeamento de talentos. Primeiro, assim, olhe para dentro, né? Olhe para dentro da sua empresa, que eu tenho, às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente começa a escutar as pessoas internamente, inclusive que a gente levanta os currículos, porque às vezes o empresário, o cara está estudando lá, está há 10 anos na empresa, ele não enxergou o potencial, os empresários ficam surpresos com o que a gente coletou na empresa dele, né? Dentro da empresa dele. E assim, então, uma dica assim, olhem de uma forma diferente para os seus imperdíveis. Imperdíveis não é insubstituíveis. Aquelas pessoas que eu não quero perder. Tem alguém na minha empresa que eu não gostaria de perder? A tratativa dessa pessoa tem que ser diferenciada. E quando eu digo diferenciado, não é só o salário mais alto, não. É indicar a pessoa para vir para um evento, é dar mais visibilidade, nos rituais de gestão, nas reuniões, dar palco para essa pessoa. Né? Eu lembro de uma empresa, né? Eu posso até citar o nome, foi um trabalho que a gente fez lá em Sobralnet. A empresa familiar, né? E a gente não identificava a empresa crescendo muito, numa velocidade grande, e a gente não identificava os líderes intermediários. Quem são os líderes intermediários? Então vai ficar aqui na direção e o resto, né? Como é que a empresa cresce? Não estou defendendo aqui a hierarquização gigantesca de uma empresa, mas pelo menos para o gestor, né, para o diretor estar mais limpo, para o empreendedor, ele precisa desenvolver uma liderança intermediária, né? E a gente precisa identificar. A gente fez isso no Lacliso também, tem um case muito bacana com relação a isso. A gente pegou as técnicas de enfermagem, entrevistou as que eram de confiança, que tinham uma relação, já tinham o fit cultural, começou a entrevistar, começou a identificar e mapear. A gente fez um trabalho na Objetiva Contabilidade, né? Também lá, agora, ano passado, na Sobralnet. E quando a gente criava um ritual de gestão com esses níveis intermediários, que botava pauta para o pessoal desenvolver na reunião do final do mês,
Eu me lembro do Mário chegar e disse assim, menino, aí o menino deu um show na apresentação, um funcionário dele, do suporte. Ele disse, menino, quantos anos tu tá aqui? Ele, 7 anos. Como é que eu não te via? Então, a gente precisa dar palco e dar visibilidade para aqueles potenciais que a gente tem dentro de casa e não está vendo, e não está enxergando, porque eu não dei o desafio, eu não entreguei para o cara a oportunidade de se apresentar, né? De fato, de mostrar o que ele sabe fazer. Verdade. Bom, gente, bom da pergunta do Alan é que ele complementa o final assim, com o menor custo. Eu sempre coloco investimento, né? Tem uma sutil diferença, né, entre o custo e o investimento com relação a atrair e a manter esses colaboradores. Teve uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, juntamente com o Instituto Pandapé, que eles fizeram as perguntas do que é que mais os funcionários pedem demissões das empresas. 75% ele não é relacionado a custo, nem a investimento. 25% praticamente são liderança tóxica. Outros 25% possibilidade de crescimento dentro da empresa e outros 25% falta de reconhecimento. O 25% deu 75% da conta. A outra era salário baixo. Foi mais 25%. Esses 3 itens a gente consegue trabalhar dentro da instituição? A gente consegue. Primeiro, quando a gente coloca, o que a Solange coloca, da voz ativa. A gente quer que tenha o senso de dono, mas a gente não quer dar pelo menos autonomia. E eu não estou falando de decisão, eu estou falando de pelo menos expor uma situação, uma opinião. E eu não estou falando de decisão. Estou falando de opinião, de você escutar. Né? Então, assim, a primeira parte ela vai o quê? De você escutar o seu colaborador, de você entender o que é que você está acertando, o que é que você está errando, o que é que você precisa melhorar. Então, assim, uma pesquisa dessa ela é muito séria, quando ela coloca que 25% das pessoas se demitem por causa de uma liderança tóxica. E muitas vezes a gente não observa porque essa liderança tóxica ela está trazendo o quê? Ela está trazendo resultado. E a gente não olha o como. Porque ela está muito confortável. Para vocês terem ideia, de 2019 para 2020, a gente perdeu coisa de quase 900 colaboradores por concorrente. E aí me deu um desespero. Em 3 meses eu perdi 900 pessoas, tinha que resolver. E aí a gente vai fazer o quê? Desceu para a ponta para entrevistar, para saber o que estava acontecendo. Né? O Hamilton foi um que saiu nessa leva. De qual empresa? Tô Qual empresa? brincando, Hamilton. Já esqueci. E aí, o que a gente vai ver? A gente vai ver muitas vezes. É uma pressão que você está dando que é muito forte, a equipe da ponta não aguenta. É uma remuneração que ela está descalibrada com o tanto que você cobra. Né? Então, assim, muitas vezes você tem que ver se o que você está pagando em termos de remuneração, principalmente quando você vai para uma remuneração variável, se ela está linkada com a estratégia da sua empresa. Então, assim, eu estou numa empresa, eu estou querendo crescer. Ok, como é que eu estou pagando a minha remuneração se ela está de acordo com o crescimento que eu quero ter? E vai por variável. Então, quanto mais você estimula, mais a pessoa cresce, mais ela recebe, e esse ciclo ele é saudável. Né? Então, assim, a gente precisa perceber isso, né? Perceber como é que as pessoas elas estão dentro da minha instituição, como é que eu causo esse engajamento. Né? E quando a gente fala com relação ao investimento, investe nas pessoas. E o investimento não necessariamente é em dinheiro, é na transparência. Né? Tem um livro muito legal que ele fala os 5 desafios das equipes. Né? Então, assim, esse livro ele dá uma aula de gestão de pessoas. E é um romance maravilhoso, né? Que ele fala justamente sobre isso. Né? Como é que a gente faz resgatar as pessoas que estão dentro da organização? Porque selecionar é caro e demitir é muito mais. Aí o que a gente faz? A gente contrata uma pessoa por 3 meses. A gente não faz um alinhamento de expectativa. Eu espero de você isso, isso, isso. Eu espero que você faça tais e tais processos. Muitas vezes a pessoa chega para trabalhar, ela não tem um espaço de trabalho, ela tem a demanda, mas ela não tem como executar. Não, mas ele não teve a iniciativa de querer fazer de qualquer jeito. Mas ele não tive um alinhamento de expectativa com ele. Cara, eu espero de ti que tu faça
esse processo, nesse prazo, me entregue isso este dia. Combinado? Combinado. A gente confunde muito gestão de pessoas com gente humanizada com boazinha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gestão de pessoas ela precisa ser clara. Clara. Você tem que entender, a pessoa tem que entender o que ela vai entregar. E você tem que ser muito claro e saber se ela foi ok na comunicação que você repassou. Né? Porque hoje, mais do que nunca, os grandes problemas das empresas é sobre o que? Comunicação. Por mais que a gente invente aplicativo, WhatsApp, ou agora estou inventando mais um que fica só a comunicação, a internet da empresa. Não, aqui vai ser para ninguém se distrair com o WhatsApp, viu? Vamos só conversar aqui para ninguém se distrair com outra coisa. Mas a gente não sabe se comunicar. A gente perdeu a habilidade de comunicação. Às vezes você está aqui sentado do lado do seu colaborador, você quer uma demanda, você manda o WhatsApp. Mas você quer ele engajado. Né? E quantas vezes a gente está perdendo essa habilidade de encantar, a habilidade de reter, a habilidade de conversar, de entender o que a pessoa está passando. Não sei se é uma habilidade que eu consigo ter, de olhar para a pessoa e saber se ela está bem ou mal. E essa habilidade, ela vai porque eu gosto de gente. Então, quando eu olho, eu observo que fulano não está bem. O que aconteceu? A gente acha que todo dia, a gente tem dia que não está bem. Você imagina algumas pessoas que, muitos colaboradores nossos moram numa zona de risco, eles passam por problemas de violência, do salário não dá para pagar as contas o mês todo. Né? E quantas vezes a gente sentou para conversar, para entender a situação que a pessoa está passando? Né? E isso vai para a parte de reter mesmo o colaborador. Né? Então, muita coisa não é custo, muita coisa é investimento. E é investimento de tempo. Né? Eu achei um ponto interessante, ó, que eu acho que você poderia explicar para a gente, que a gente, às vezes, como empresário, você falou assim, a gente não precisa ser bonzinho. A gente pode ser bom, mas não precisa ser bonzinho. Explica um pouquinho o que seria um empresário, por exemplo, que é bonzinho e o empresário que é bom. Bom, assim, tem algumas coisas que elas são inegociáveis. Um são os valores da empresa, ali é inegociável, vocês concordam? A partir do momento que eu digo que eu preciso ter ética, eu preciso ter ética. Mas o que eu faço, ele não pode ser contraditório ao que eu falo. Então, se a gente fala que a gente tem valores e que a gente tem processos estruturados e que aquilo ali são inegociáveis, ali é uma regra que a empresa tem. Vamos supor, eu tenho uma regra que eu não posso chegar atrasado. Eu estou ali em fulano que ele acha que a empresa é boazinha, que ele pode chegar 3, 4 vezes atrasado. Não, coleguinha, na terceira você sai. Nós temos uma regra que ela é clara e isso tem que ser cumprido, porque a pessoa que chega na hora, ela se desmotiva. E eu aceitar que ele chegue 4 vezes não é porque eu sou ruim, eu tenho uma regra. E essa regra precisa ser cumprida. Então, assim, quando eu falo que gestão de pessoas ela não tem nada a ver com a questão de ser bom ou ruim, não. As regras elas são claras, elas precisam ser cumpridas. Quando a gente fala do bonzinho, é diferente você tratar uma pessoa com educação, que eu acho que tudo vai dar forma, como você pode dizer tudo, desde que você tenha uma forma de falar. Né? Então, assim, não tem nada a ver com questão de educação, tem a ver com regras. Então, gestão humanizada, ela não tem nada a ver com você ser bonzinho. É você entender, você conversar, você dialogar, mas regra, ela tem que ser cumprida. E as pessoas tendem a confundir. Não, a Elda é boazinha, eu vou chegar atrasada hoje, ela não vai fazer nada? Não, vou chegar amanhã de novo atrasada. Aí não é desse formato. As pessoas têm regras e precisam ser cumpridas. Legal, legal, assim. Eu queria fazer aqui um pouco o advogado do diabo, né? E olhar mais os bastidores, né? Porque como é que a gente faz? Uma empresa de pequeno e médio porte, eu acredito que ela tem que ter comando, né? Acima de tudo. E como é que a gente se E a de grande policia. mais ainda, viu? É? Olha aí. A gigante tem um Mas o RH comando, robusto para ajudar. mas assim, o que tu tá querendo saber com relação ao comando? Um pulso firme, como você falou. Se você chegar 3 vezes atrasado, você não chega à quarta. Não chega. Né? Então,
Agora tem que ter, assim, vamos lá, né? Mas você pode falar isso, mas é assim, eu quero entender só o que tu tá entendendo de comando e de pulso firme. Porque assim, o comando, ele não precisa sair de uma falta de educação ou de uma falta de respeito. Eu posso impor o meu comando de uma forma que eu tenho uma regra estruturada e ali eu sou muito claro com as pessoas. Eu não preciso gritar, eu não preciso bater numa mesa e não preciso destratar. Eu tenho uma regra que ela é clara. Então, assim, quem trabalha comigo muito tempo, acho que a Claudinha está ali, trabalhou comigo muito tempo, as regras eram claras. E muitas vezes eu pensei, eu acho que se eu fosse você, eu fiz assim porque eu acho que você faria desse formato. Então, quando você deixa as coisas claras e o seu comportamento ele é validado, as pessoas tomam decisões e conseguem agir com muito mais alinhamento. Certo, mas vamos lá, vamos pegar essa regra aí que Tô você dando um nó, né? Vamos pegar essa regra aí e vamos tentar trazer para o mundo real. Bora. Essa questão aí se chegar 3 vezes, a 4 você não chega, certo? Você chegou 3 vezes, tá demitida. Legal, arrumei um problemão agora, eu vou ter que substituir a pessoa que chegou atrasada 3 vezes, mas ela nem era tão ruim assim. Como é que eu resolvo esse problema? Porque às vezes sou eu que... ou você tira a regra. Você tira a regra. Porque se você tirar uma regra que você não pode cumprir, é melhor você tirar. Porque no dia a dia, muitas vezes, eu como empresário, sou eu que contrato, sou eu que demito, sou eu que... Aí vamos para a estratégia. Fulano tem um comportamento de chegar atrasado. Ele chegou a primeira. Ele chegou assim, se você conversa, coloca a regra. Na terceira você já está buscando, você vai esperar a quarta. Ou você tira a regra. Eu acho que o empresário amarela. Eu acho que ele amarela porque para achar outra pessoa igual ou pior... Aí você aceita ele chegar atrasado e você tira a regra. Aí são as condições, são as decisões que você precisa tomar enquanto empresário, né? Mas aí... Olha, vou contar um case muito, muito pertinente. Passa pro Taz aqui que tá se coçando. Não, mas deixa eu contar um case que vai justamente sobre o que você colocou. Tem uma escola em Fortaleza muito famosa. Famosíssima. O diretor da escola... E um dos valores da escola é família. O diretor da escola, até hoje eu não conversei com uma pessoa, e eu sou chata para isso, principalmente, que ele fosse tão capacitado. O que aconteceu? Descobriram que ele teve um caso com a psicóloga da escola, com a professora, alguém. O dono da escola fez o quê? Ele demitiu, porque ele não podia negociar o valor da família. E ali era um negócio dele. Aí você escolhe. Ou você tem um negócio com valor sólido ou você não tem. E aí é decisão. Trabalhei numa empresa que a gente tinha muito claro o valor de respeito. E na implantação da inclusão e diversidade, a gente teve um colaborador que era negro e que ele foi... Injuriado. Já estava numa situação assim, né? Foi colocado várias vezes. A pessoa que fez o bullying era um dos nossos melhores funcionários, mas ele está ali. Por quê? Porque quando chegou no vídeo, que chegou por escrito tá aqui. Agora, qual a decisão da empresa? Eu não posso amarelar. Ou você é firme ou você não é. Hoje eu vi até um negócio no grupo da Brasel, que eu achei bem interessante. Alguém colocou lá que o funcionário, não sei o que, disse, rapaz, tá tão difícil, mas eu não sei o que eu faço. Aí o cara disse, rapaz, eu demito e vou para operação, mas ele não fica. E essas são as decisões, né? Não é fácil você trazer esse tipo de decisão para a operação, né? Mas muitas vezes é necessário para construir uma organização forte. Eu converso com muito empresário, tem empresário que aceita ser roubado, né? Muitas vezes para não ter que selecionar outra pessoa para roubar mais, né? Mas quem rouba menos, deixa ele mesmo. Então. Deixa eu só. Merecia ser roubado mais, viu? Merecia. Merecia. Solange, deixa eu só fazer uma observação, gente, que eu não expliquei para vocês. A gente tem algumas perguntas que a gente imaginou que são as principais,
mas a gente vai abrir para vocês também, tá? Vocês vão Ainda poder tem falar mais. também. Tem sim, eles têm que ter direito de falar. Alan, você já Falta perdeu ainda as 17 suas segundos ainda perguntas, de já bater foram meia-noite. todos embora, Acabou meu acabou crédito. seus créditos. Acabou meu crédito. Mas eu queria só voltar um pouquinho para o tema, certo? Que às vezes a gente está indo um pouquinho para a gestão de pessoas, mas o nosso tema hoje ainda é como é que eu consigo pessoas boas, profissionais qualificados. E vocês duas falaram de uma coisa que é negociar. Dá para negociar? Assim, eu estou no meio do recrutamento e seleção. É possível negociar? Não é não? Aí eu queria dizer, o que pode ser negociado? Porque isso é assim, ó, que estratégias vocês poderiam dar para a gente, empresário, sobre o que negociar, por exemplo, numa mesa de negociação, onde, por exemplo, vocês falam, pode ser valores, pode ser outras coisas, né? A única coisa que se negocia não é só salário. Mas é possível, por exemplo, alguém, vamos imaginar na caminhada de vocês, alguém aceita trabalhar, por exemplo, por menos? Deixa eu só colocar, por exemplo, uma negociação agora recente, a Claudinha vai confirmar que a gente está fazendo um processo seletivo, é uma vaga lá para Jijoca de Jericoacoara, né? E a pessoa, dos valores, um dos requisitos da pessoa, o estudante de contabilidade, é fazer faculdade. Eu não abri mão, porque já saiu de um emprego anterior, onde ela perdia o ônibus, não vinha, mora em outra cidade, vai morar em outra cidade, faz faculdade em Sobral. O que a gente colocou para a empresa? Olha, uma condição seria negociar o horário de saída dessa pessoa, porque ela não topa deixar a faculdade. Ela quer sair no horário com tempo hábil para pegar o ônibus e tudo. Aí ela pode negociar. Vamos trocar por hora, vamos trocar por sábados, vamos trabalhar de segunda a sexta na empresa. Então, assim, acho que tem que ter. Se a gente entende que aquela pessoa vai agregar valor, é importante negociar. E nem sempre é salário. Muitas vezes é na escuta da pessoa, do que a pessoa mais valoriza, que eu parto para a negociação. A minha negociação sei lá, é porque eu quero viajar pelo menos 2 vezes no ano. Ou seja, tem tanta coisa que pode ser negociável, eu dei só um exemplo, mas tem N coisas, nem sempre é salário. Horário de trabalho, né? Home office. Hoje a nova geração quer muita flexibilidade, entendeu? Uma mãe, né, tem filho pequeno, como é que eu faço? Eu preciso 11 horas sair para pegar meu filho no colégio. É negociável? Eu pago essa hora no final do expediente. Uma negociação. Porque para aquela mãe, buscar o filho no colégio é uma coisa muito importante, ela não quer delegar essa ação. Então, eu acho que essa escuta e essa percepção do casamento, a pessoa está dizendo assim, eu quero casar com vocês, mas eu preciso de uma condição, alguma condição para que esse casamento seja dê certo, né? E às vezes não é salário. E eu queria, antes de você complementar, eu acho que uma coisa que também acontece, vocês falaram que profissionais bons, eles já estão trabalhando, né? Mas isso não significa que eles estão satisfeitos, né? E aí eu acho que dentro dessa negociação, que às vezes pode acontecer, é que nessa negociação envolve a insatisfação dele no local onde ele está, né? Então, assim, às vezes ele pode estar ganhando bem, mas não consegue pegar os filhos no colégio e talvez ele até aceitaria abrir mão, talvez um pouco do salário para ter essa liberdade de tempo, né? Então, assim, na sua percepção, o que também dá nessa mesa de negociação? Que a gente está falando para o empresário, que às vezes a gente não tem o recurso, principalmente financeiro, né? Se a gente não tem o recurso financeiro, o que mais dá para entrar nessa rodada de negociação quando a gente entende que aquele profissional é bom, mas às vezes a gente não tem a capacidade financeira de trazer? Eu acho que muitas vezes a flexibilidade, né, como a Sol colocou, a flexibilidade horária, a flexibilidade de jornada. Hoje, eu acho que muitas vezes nós, enquanto empresários, não estamos preparados para quando a pessoa fala, eu entrego, eu faço as minhas entregas. Então, tipo, dia tal, vou dar um exemplo. Eu sou aqui profissional de RH e eu tenho que entregar um plano de cargos e salários. Ok, minha data de entrega é dia 10 de setembro. E eu tenho que entregar esse dia 10 de setembro. Eu não preciso de ninguém estar ali fiscalizando, vendo o que eu posso fazer ou não. Então, isso é muito negociável, né? Então, assim, eu acho que tem
benefícios flexíveis, hoje tem se falado muito em benefícios flexíveis, então assim, eu pago aqui o seu plano de saúde, eu pago R$ 1.000 de vale alimentação, e pode ser que para pessoas, R$ 1.000 de vale alimentação não seja importante. Eu posso ter R$ 1.000 numa academia, sei lá, entendeu? Então, assim, pode trazer hoje muito essa questão dos benefícios flexíveis, né? Então, são muitas coisas que podem sim ser ajustadas, inclusive salário, né? Uhum. Então, vamos lá. Uma pergunta, assim, todo mundo aqui é empresário, a gente foca muito no trabalho, a gente muitas vezes bota até a mão no operacional. A gente não tem tempo, muitas vezes, para gerir pessoas, né? Às vezes é um sócio, às vezes nem tem ninguém que faça isso, às vezes os próprios funcionários se criam ali, né? Como é que a gente resolve esse problema? Contrata BPO, gente, já está. Me ajuda. Ou a lucrativa. Tô brincando. Mas, assim, uma das coisas assim, que ajusta muito é você desenvolver processos, né? Você alinhar as expectativas do que você quer. A gente muitas vezes fala de cultura organizacional, mas isso nasce o quê? De processo estruturado, de rituais. Então, assim, você tem um ritual. Toda segunda-feira eu vou conversar com a minha equipe, dizer o que foi cumprido semana passada, o que nós vamos cumprir essa semana, vamos estabelecer aqui critérios. Então, muitas vezes precisa pelo menos desse alinhamento semanal. Né? Então, tempo de fazer reunião one on one. É difícil pra caramba. Se você tiver 20 colaboradores, você não vai se reunir com os 20. Certo? Então, assim, você tem pelo menos fazer uma reunião de planejamento semanal. Tipo, lá no INEC, toda segunda-feira podia chover, fazer sol, mas a gente estava reunido com todos os gerentes. Toda segunda-feira, o quê? Para tratar de rotinas administrativas, de problemas financeiros, de metas, de indicador. Para quê? Para poder alinhar e estar todo mundo na mesma página. Acho que pelo menos melhora um pouco você não ter uma gestão de RH presente, né? E ter ali um pouco da sua empresa ali na sua mão e trabalhar o quê? Relatórios, indicadores, BI, né? Então, assim, você ter a empresa na sua mão e tentar trazer essas pessoas para si. Deixa eu só completar. Eu acho que tem uma questão, né, respondendo aí, Sheldon, é assim, eu acho que tem que mudar uma mentalidade, que antes a gente achava que toda empresa tinha que ter a área de RH. Hoje eu acho que RH não pode ser uma área. Acho que RH é uma mentalidade. Mentalidade. Então, assim, eu sou uma empresa pequena, não necessariamente eu preciso ter um setor de RH, às vezes não comporta, meu orçamento não comporta. Mas eu preciso ter uma mentalidade de RH, que é essa mentalidade de ritual. Eu preciso ter alguém olhando. Se eu estou dizendo que gente é o meu maior diferencial, o meu maior patrimônio, é olhar para dentro da organização. Quem tem mais habilidade com essa dinâmica humana lá dentro da minha organização? Às vezes a gente identifica alguém, né, que eu posso até contratar uma consultoria, mas tem alguém de dentro da cultura, que está olhando diuturnamente para a dinâmica humana. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser observadas. A gente tem que ter muito cuidado com as questões não ditas dentro da organização, elas têm um poder gigante. Assim, quando eu falo uma coisa e faço outra. Então, a pessoa. E aí, quando eu digo que gente que gosta de gente, não é gente que gosta de alguns tipos de gente. Não sei se eu estou fazendo uma dobradinha, mas assim, é gostar da dinâmica humana, é saber que as pessoas tem dia que vão mal para o trabalho, tem dia que está mais empolgada, as pessoas precisam de reconhecimento, e eu tenho que fazer algum movimento nesse sentido. Eu tenho que preparar os líderes eu tenho que criar os rituais de gestão. Então, assim, eu preciso identificar dentro da minha organização alguém que não necessariamente é o dono da empresa para cuidar desse patrimôniozinho tão importante, entendeu? Que precisa de uma atenção, precisa de uma observação, de uma escuta. Não necessariamente uma área. Porque a seleção eu posso terceirizar folha de pagamento, eu posso terceirizar contabilidade, eu posso terceirizar algumas questões, inclusive o RH, para uma seleção mais complicada, mais estratégica, uma análise de cargos e salários, uma avaliação de desempenho, eu posso só trazer pontualmente, não necessariamente. Mas eu preciso de alguém que faça os aniversariantes do mês, sei lá, que cuida dos eventos da empresa, que cuida dos rituais, que cuida gente, pequenas coisas, a água, né? Se está tudo organizado, se está recebendo bem, né? O cheiro da sala. E aí entender que isso vai impactar no relacionamento.
Até a cor da parede impacta nos relacionamentos dentro das empresas. E como é que a gente Impacta na faz para isso não motivação. parecer algo forçado? O colaborador não se sentir até muitas vezes ofendido, que a gente está tratando ele ali como alguém que a gente pode, de alguma maneira, ali domesticar, né? Como é que a gente faz para evitar isso? Acho que a melhor coisa é escutar, né? Às vezes a gente não para escutar. Hoje mesmo eu estava lá na Createl, né? A gente faz um trabalho lá há mais de 4 anos, né? Uma mentoria lá na Createl. E um dia que eu acho melhor que eu vou para lá é no dia dos aniversariantes do mês. Lá são funcionários muito simples, né? De semi-analfabetos, alguns analfabetos, pessoas que às vezes estão lá 25 anos, né, Iago, e tudo. E o que é que eu criei no aniversário? A história de dar significado. Não é fazer a festa do aniversariante do mês. Lá são quase 100 funcionários, né? Ou mais de 100, não sei, aproximadamente mais de 100. E o que é que eu disse assim? Como é que o RH, que é terceirizado, que vai uma vez por semana, chega na base, vai escutar a base? Eu peguei o aniversariante do mês, assim, se eu conversar todo mês com os 10, 12 que aniversariam no mês, no ano eu chego a escutar 100% da empresa. E é escutar mesmo, é entendendo por que ele está ali, se ele está feliz ali, né? Qual é a dor dele, e registrando, não só escutando e registrando. Então, a gente pega o aniversariante do mês e cria tem o bolo, mas o principal não é o bolo. O principal não é forçar o cara a questão do parabéns. É dar significado a esse ponto de encontro que é o aniversariante do mês. Senão o cara vai obrigado, ele vai achando ruim, entendeu? Porque eu não dei significado à minha ação. Então, eu acho que mais do que não é fazer porque é moda, ou porque está todo mundo fazendo, ou porque todas as empresas fazem, mas criar pontos de encontro dentro das empresas. Eu fico morta de feliz quando eu vejo salas de reunião, auditório, porque eu digo assim, se tiver um auditório, tiver uma sala de reunião, estiver sendo usado, é sinal que as pessoas estão se encontrando, estão se falando, e que alguma coisa está rolando ali. E é muito legal a gente ver a empresa na perspectiva do funcionário. Porque a gente tem mania, a gente às vezes escuta muito empresários, muitos diretores, os líderes, mas e a empresa na perspectiva? Porque a forma como o seu funcionário lhe vê regula o comportamento dele. Deixa eu só fazer um complemento. E assim, muitas vezes a gente está falando muito de escuta, né? Muitas vezes a gente tem que ter cuidado o que faz com essa escuta. Muitas vezes acontece de alguns colaboradores deles deixarem de colocar algumas questões, porque, rapaz, eu não vou falar, porque fulano que falou não sei o que foi demitido no outro mês. Porque muitas vezes a gente precisa ter a maturidade da escuta. Quando a gente abre a empresa para esses diálogos, a gente tem que entender que a gente vai escutar muitas vezes algo que a gente não goste. Mas a gente precisa ter maturidade, principalmente de enxergar se for um problema que ele realmente seja válido, de enfrentar e resolver. E se não for, colocar os contrapontos. Mas não deixar a pessoa sair achando que eu fui demitido porque eu coloquei aquilo e ele não gostou, porque isso também gera uma rádio peão. Aí você também começa a perder informação dentro da empresa, né? Gente, eu queria, daqui a pouco a gente já vai servir o jantar, já queria abrir para vocês, já abrir para pergunta. Aí eu queria só pedir, a Nathaniele vai ficar com o microfone, eu queria só que vocês levantassem a mão, só para ela poder identificar vocês melhor, tá? E a ideia aqui é fazer pergunta, pode ser aquelas mais cabeludas possíveis, aquelas que vocês sempre tiveram vontade de perguntar, pode perguntar, essa é a hora, tá? Valeu, Ramil. Quando a gente fala nessa questão de como é que eu atraio, eu acho que um grande ponto que não é levado em consideração é o que é que eu estou oferecendo e para quem eu estou oferecendo. Quando eu trabalhei no INEC durante 12 anos, teve acho que lá por volta de 2007, por aí, teve uma revolução, porque as unidades de atendimento tinham que obedecer o horário de expediente, tinha que fechar 5h30 da tarde, onde a gente chegava a fechar as unidades 10, 11 horas da noite. E não recebia hora extra por isso.
Mas isso foi feito. A zoada, Milton. Hã? A zoada. Ele tinha variável a receita. E É. para mudar, para todo mundo obedecer o horário, foi uma confusão. Confusão grande, assim. A gente não Você queria, foi quem? quase um ano de confusão para tentar todo mundo se Tá vendo aí, ó? horários. Tá vendo? Tá É certo. fácil a Mas confusão. tinha um detalhe ali que era muito importante. A gente sabe exatamente, na cadeira de gestor, quem é que a gente estava lá atrás, contratado. O salário era bom, os benefícios eram ótimos, o time era ótimo. Mas a atividade era indigesta. A gente entrava em lugares que nem a polícia queria entrar. É verdade? As piores periferias, os cantos mais complicados sentidos da cidade. Quem é que ia tomar essa vaga? Um cara que não tivesse uma perspectiva profissional e não tivesse próprio no mercado. Um cara, de repente, segundo grau completo, recém-casado, com responsabilidade financeira, o cara tivesse fome. E aí esse cara, a gente botava pra dentro, gastava energia, treinava capacidade, transformava muitas vezes a vida financeira do Tipo cara. negócio. Por esse processo, mas a gente sabia o que a gente queria. E aí eu queria que a Elda falasse um pouquinho como é que foi esse desenho, e inclusive como é que foi o desenho que deu errado na época da fundação, quando miraram sem querer acertar para o edital, né? Miraram os advogados e economistas, porque fazendo para finanças tinha que ser doutores, né? E aí foi a parte que deu errado. Amigo, eu acho que você já deu o pulo do gato aí, né? Então, assim, quando você vai contratar você tem que ter muito em mente o desenho da sua vaga, do perfil de pessoa que você precisa contratar. Quando você trabalha com microcrédito, que é essa atividade fim, microcrédito são pequenos créditos, pequenos valores para a classe D e E. Né? Então, assim, a gente precisa ter um perfil específico. Então, era difícil eu contratar uma pessoa que estava entrando na faculdade, que foi o primeiro perfil desenhado. Aquele jovem que quer ganhar dinheiro, por quê? Porque ele não vai correr esse risco. Ele está ali fazendo uma faculdade, mas ele tem outra ambição de vida. Então, foi quando a gente começou a perceber isso durante o desenho da atividade. Um exemplo, no Rio de Janeiro deu errado. Por quê? Porque não a gente, foi outra empresa, foi atuar na Rocinha. Quem estava na favela tinha um sonho de sair e quem estava fora não queria entrar. Né? Então, acabou que não deu muito para a empresa que estava lá operacionar o microcrédito da forma que era operacionalizada aqui no Nordeste. Então, assim, o desenho do perfil, a atribuição da função e a responsabilidade, ela tem que ser muito conhecida, né, por cada gestor da vaga, né, e fazer esse match. É você fazer um grupo solidário, né, a vaga. É você dizer tudo que pode não dar certo, colocar todos os problemas para ver se a pessoa realmente quer encarar, né? Eu vejo também essa coisa assim de perceber o ecossistema, né? Assim, o que que a gente tem? Eu vejo empresas que estão fazendo a história da atração, indo para as universidades, indo para as escolas técnicas, trabalhando. Eu já vi várias experiências aqui exitosas de acompanhamento de estagiários. A empresa contrata esses estagiários, são potenciais, não estão prontos. 20 estagiários na minha empresa e eu faço um desenvolvimento deles. Eu sei que eu não vou aproveitar os 20, por exemplo, que entra, mas dos 20 eu tiro 10, tem um custo, tem um tempo de capacitação, mas eu começo a ser atrativo, porque eu vou divulgar a empresa lá na escola. Eu vou divulgar a empresa lá, ele sabe quem é a empresa, entendeu? É um recurso. Os programas de trainee, os estágios, os jovens aprendizes. E aí não é só cumprir a lei, é realmente dar importância a esse trabalho, selecionar essas pessoas dentro de um perfil desejado, dentro de uma realidade, né, dentro desse ecossistema, o que é que ele ganha, o que é que eu ganho com a participação dele, sempre uma relação de muita troca. Né? Então, eu penso que é uma saída para quem tem pouco orçamento e pouco recurso. E eu vejo isso dando certo em muitas empresas. Por exemplo, Sobral Gráfica, ela contrata para a produção, tipo assim, um monte de gente, um monte de estagiário, às vezes até esse estágio sem remuneração, ela já sabe, e aí ali ela fica atenta para captar os melhores.
Aí já contrata no final da experiência. Estou com experiência agora também de 20 e poucos estagiários lá em Massapê, em Meruoca e supermercados. Eles contratam os estagiários de escola técnicas, aí fazem um acompanhamento, fazem entrevista, fazem avaliação psicológica e vão ficando com os melhores nessas vagas operacionais. Fantástico. O resultado tem sido fantástico nesse sentido. Agora não é só colocar lá, não. É colocar, é vender, é fazer o cara se apaixonar pelo seu negócio, né? E tem dado certo. Só reforçando o que tu está colocando, 2 pontos. Quando eu estive lá na G4, o Thales Gomes estava colocando, quer dizer que eu não sou fã dele, pelo contrário, mas tudo bem, é uma questão à parte. Que ele todo dia faz processo seletivo. Então, todo dia ele está conversando e todo dia ele está vendo oportunidade de pessoas para entrar na empresa dele. Quando a gente fala de processo seletivo, muitas vezes o empresário não quer desgastar, não quer perder aquele tempo, então vamos selecionar fulano e ciclano. Sabe aquele cardzinho de processo seletivo? Aquilo ali ele também divulga a sua marca. Ele também é uma propaganda direto da sua empresa. Poxa, fulano está crescendo, ele está contratando gente. Olha, fulano ali está contratando mais pessoas. Então, ali também ela faz uma divulgação da sua marca. E, às vezes, a gente, por achar mais fácil, você tem alguma pessoa para indicar? Depois traz lá atrás do currículo dela, amanhã a mesma pessoa está começando a trabalhar. E a gente não tem esse cuidado, né, de fazer essa divulgação, que isso também é uma divulgação da marca. Ok, mais alguma pergunta? Ali, ó. Dali, ó. Boa noite. Boa noite. Só achei bem interessante. Vocês falaram aí embaixo, já estava com essa na cabeça, mas citando novamente Thales Gomes, ele é um anti-home office. Sim. Ele não concorda com o home office. Então eu vou partir para o ponto de retenção de talentos. Puxando um pouco para o argumento que o Alan usou, todo mundo que é empresário precisa de produtividade. E aí eu queria entender como manter um time engajado quando a maioria da sua equipe está no home office e você precisa de produtividade para entregar resultado. Então, isso complica tanto a atração de novos talentos, acredito eu, quanto a retenção por manter a equipe engajada. E ainda assim, você tem que se preocupar com o terceiro aspecto, que é manter a produtividade e o wellness que essa equipe precisa ter como os colaboradores que muitas vezes estão em grande espaço do Brasil e tem outros costumes. Então, a minha pergunta é como manter essa equipe engajada na distância 100% home office ou 80% home office? Eu acho que a estrutura de home office ela requer um modelo de gestão diferenciado, mas não pode deixar de acontecer os rituais de gestão. Esse ano eu recebi um convite, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de gravar vídeo, essas coisas, sou meio resistente. E eu recebi um convite do Grupo São Domingos, porque eles têm hoje, acho que mais de 600 colaboradores espalhados em sete estados. E eles querem, tem sempre apoio de consultorias, né? E eles querem manter uma cultura forte, manter alinhamento e engajamento do time. Como que eu mantenho engajamento do time se eu tenho empresa lá em São Luís, na Paraíba, lá eu tenho esses 600 colaboradores espalhados nessas unidades. E eles têm um ritual de gestão que acho que acontece 3 ou 4 vezes no ano, que eles chamam Café com Amigos. E o convite que eles me fizeram foi para gravar um vídeo no primeiro Café com Amigos. Eu tinha que entender o que é esse Café com Amigos. É um café que para a empresa toda e eles fazem de forma virtual e que todos os 600 e poucos colaboradores ficam conectados para falar dos projetos do ano, onde é que vai abrir, onde é que abre posto, onde é que vai abrir hotel. E olha que ele tem vários segmentos de negócio para manter essa coisa do alinhamento. Não é porque o cara está longe ou porque o cara está lá na ponta que ele precisa não se sentir na rede. Eu preciso criar mecanismos de gestão, nem que seja virtual, para fazer acontecer isso. E eles pediram para gravar essa coisa de falar da importância da cultura, a importância do alinhamento,
de contar essa história de uma forma diferente. E eles fazem. E aí eu comecei a falar dizendo assim: ó, vocês estão entendendo que está a empresa todinha aqui, todos os diretores, todos os grandes executivos do grupo estão parados de tanta importância e eles estão convocando vocês como amigos, não é como colaborador, porque fazia parte da missão essa tratativa, desde a história de tratar todo mundo, né, desde do fundador como amigo. Eu quero uma relação com o meu fornecedor, com o meu cliente de amigo, e não só de colaborador. Né? Então tem que. Outra experiência que eu tive de empresa de coisa foi na Unopar. Eu fui para uma colação de grau da Unopar, no centro de convenções aqui de Sobral, né? A colação de grau é feita no Brasil inteiro conectado. Né? Os caras na mesma hora, ou seja, eu tenho que encontrar algum recurso de criar esse sentimento de unidade. Né? Seja na integração, então você tem que criar rituais que o cara diga assim, eu estou nesse grande guarda-chuva, eu me orgulho disso, que às vezes nem sempre é presencial, mas eu preciso criar uma condição de fazer isso, senão desintegra tudo. E a gente vê empresas de Sobral que cresceram, começaram a abrir lojas e começou a se desesperar. Eu estou perdendo a minha identidade. Eu rezava todo dia com minha equipe e agora estou tendo 3 lojas, 4 lojas. Então tem que repensar, tem que criar outros rituais. Se eu estou crescendo e que eu quero criar essa cultura forte com uma única identidade. Tá certo? Mas se não se perde. Se você só criar uma home office, por isso que eu digo que é outra lógica. Outro sistema. Só complementar. Hoje, esse olhar aí também vai muito da atividade do perfil. Um exemplo, no começo que a gente colocou aqui, área de contabilidade, área de TI, dificilmente uma pessoa da área de TI ele vai trabalhar presencial. Hoje em dia, quase você não consegue, né? Então, assim, é uma mão de obra que ela já meio que engrenou nesse tipo de trabalho. Eu, particularmente, não é o meu perfil trabalhar de home office. Não gosto. Por isso que eu vivo aqui em Sobral. Agora, né? Eu gosto de estar presente, eu gosto de ver, eu gosto de sentir as coisas acontecendo. Para que as coisas deem certo nesse modelo, é necessário que seja uma atividade, o perfil da pessoa também que ele se adeque a esse tipo de modelo de trabalho. E criar mecanismos de controle, né, para que isso possa acontecer da melhor forma possível, porque hoje, para algumas empresas, também é benéfico. Você vê os laboratórios hoje eles têm uma sede em São Paulo, grande parte, e eles não têm mais escritórios no resto do país. Eles alugam salas, coworking, para quê? Para que possa sair, inclusive, um custo mais barato. Né? Então, assim, vai depender muito da atividade, da forma que existe o controle disso. Gente, mais alguém? Eu queria. Olha, só uma coisa, assim, Então, às vezes a integração, por exemplo, dessas empresas que estão, né, que as pessoas estão distantes, eles fazem 15 dias. Eu já peguei empresa como a Algar, 15 dias de integração. O cara só assume, só assina o contrato de trabalho depois de 15 dias, mergulhando na história do fundador. Então, você cria mecanismo para criar. Outra coisa que eu vi forte, por exemplo, em empresas, você não é uma pessoa que demite alguém, porque as relações estão tão fluidas, né, que eu preciso ter um colegiado para demitir alguém, né, preciso da percepção de pessoas que, porque normalmente não tem um chefe direto, alguém que está ali, né, muitas vezes, então muda a lógica de fazer as coisas. alguém quer, o Saulo quer perguntar. Hoje está riquíssima demais para vocês. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui na pergunta. Um artigo que eu vi na semana passada, que ultimamente, devido a algum momento avassalador, de mudanças no mundo em si, de tecnologia e tal, o modelo de gestão vem mudando com relação aos critérios de contratação de colaboradores, e nem sempre o gestor ele vai seguir a risca. Ele abre a vaga, referente a uma vaga, uma formação, nós vamos ver aqui, tem muitos jogos de exerção privada, para exercer a função, só que nem sempre aquele curso que ele gradou ali, ele vai exercer. Né? Então, resumindo, muitas empresas hoje estão contratando colaboradores, eles deveriam ter uma
diplomação naquela área, mas não tem, né? Mas em contrapartida, ele tem uma competência técnica, ele sabe exercer a função. Por exemplo, esse instrumento aqui pode ser uma isotecnia, mas é monstro, né? Igual o visual. E é alguns coisa. Mas dentro dos parâmetros do carro, tinha que ter formação em isotecnia. Mas, enfim, como é que vocês enxergam isso? Empresas que optam em contratar pelo atributo de ter a vontade de exercer a função e não ter aquele curso. Eu defendo essa coisa. Gente, a vontade move. Né? Não é à toa que o chá lá do conhecimento, o antigo chá, conhecimento, habilidade, atitude, a gente sempre disse isso 300 anos atrás, que a atitude move. Então, quando a pessoa chega na seleção com olhar, com jeito, o desejo de ocupar a vaga, eu sempre digo que qualquer cargo você tem que observar 3 grandes coisas para qualquer seleção. Primeira, mais difícil de olhar, é integridade, valor. Como é que eu olho isso? Como é que eu diagnostico isso, né? Segundo, energia. Integridade e energia. Que é energia? Qual é o gás? Qual é a vontade? O quanto ele quer estar ali, quando ele quer participar daquilo, o quanto ele vem preparado e motivado para aquilo ali. Que é a história da automotivação. Ninguém motiva ninguém. É a razão dele que vai fazer ele se mexer, né? Inteligência. O que é que eu chamo de inteligência? Não é teste de QI. Mas a história do cara, storytelling, né? A história dele, as historinhas que ele vem contando tem sentido, tem começo, meio e fim, tem coerência, né? Porque às vezes a gente pega, eu vejo recrutadores, selecionadores, não, esse cara faz enfermagem, que diabo é que ele quer, agora já mudou para comunicação. Para mim não tem problema nenhum, desde que o cara conte uma história bacana para mim, seja inteligente e me convença por que ele mudou de biotecnologia para psicologia, se ele. Porque, gente, hoje a coisa é tão dinâmica e o conhecimento está tão aí à disposição de todo mundo, tem os autodidatas, então, assim, sabe, tem que mudar a lógica da seleção, a gente tem que mudar a cabeça, e aí não é currículo, gente. Não é só currículo. Currículo diz muito pouco dos candidatos, muito pouco. Mas que histórias essas pessoas chegam contando para você. Então, isso faz parte. Outra coisa importante que a gente está revendo, né, no nosso processo seletivo é que a gente tem um processo. Divulga a vaga, faz um post da vaga, né, patrocina, faz a entrevista de triagem, faz análise. Assim, será que precisa realmente disso? A gente está pegando empresas que já têm seus RH lá. Ele quer a lucrativa só pela rede de divulgação, só pela captação. Então, eu vou cobrar só um pedaço da seleção. Só a divulgação da vaga, né? A gente fez isso, Igor, né? Lá para Itapoca. Ou seja, eu não preciso cobrar do meu cliente o processo todo, porque ele já tem gente boa lá que consegue fazer a entrevista final. Ele tem um administrador, ele me contrata só o recrutamento para usar a força da minha marca, divulgação. A Grendene fez isso com a gente, com a Lucrativa. A Grendene estava com dificuldade de atrair líderes técnicos e contratou a Lucrativa para fazer o que a gente chamou de maratona da liderança. O que era a maratona da liderança? Era divulgar a vaga da Grendene dentro da Lucrativa, porque a gente descobriu que tinha gente que nunca sonhou em trabalhar na Grendene. E eles queriam chegar nessas pessoas. São gerentes de farmácia. O cara nunca se imaginou dentro do Grendene, achava que é um negócio, né, surreal. Mas quando a vaga abriu na Lucrativa, eles foram lá. E era porque a Grendene não tinha psicólogo? Não tinha. 8, 10 psicólogos lá dentro. É só para usar o recurso da divulgação. Muitas vezes a pessoa tem uma pessoa de confiança indicada, só quer uma avaliação de perfil. É só quer uma avaliação de potencial, então ela contrata só a avaliação. Ela não precisa contratar o processo todo, que é realmente para uma empresa pequena é caro, não é um processo barato. Não. Né? Mas também é trabalhoso demais fazer um processo completo. Outro dia tinha uma dona de loja aqui em Sobral que disse, não, Solange, não vou contratar não, pediu a proposta, olhou a proposta, um carro. Aí depois ela disse assim, não, lá o pessoal já deixa tanto currículo, acho que eu consigo me virar.
Um dia, ela é blogueirinha, um dia que ela divulgou a vaga, veio 1.200 currículos. Ela me ligou desesperada, Solange, o que é que eu faço com isso aqui? Te vira, te vira. Né? Não, brincadeira. Mas, assim, é trabalhoso. Fazer triagem, ou seja, né? É trabalhoso. É muita coisa, e muita coisa não vale nada. Eu vou descartar, não vai ter utilidade nenhuma, né? Mas dá para fazer seleção de uma forma diferente do que sempre se fez. Eu acho que a gente precisa desconstruir alguns processos que a gente já tem construído. Verdade. Oi, Oi. primeiramente eu queria agradecer às meninas. Eu acho que está sendo sentido por todos aqui quão maravilhoso está sendo esse mundo. E eu vou dizer que foi melhor até agora. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho escutado algumas falas de vocês, dos intermediadores, de alguns colegas, sempre repetindo, mas nós somos empresários, nós não somos empresários. E parece que a subjetividade de ser empresário é olhar sempre para o DRE, né? Para os números, que eu sei que são importantes. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês, assim. E veio também algumas falas da Solange falando da mudança de comportamento das gerações, que eu acho que influencia no home office, né? Como é que a gente consegue mensurar o valor do RH dentro de uma empresa nos próximos 5, 10 anos, que eu acho que isso vem mudando, né? Outra fala que foi muito pertinente foi o setor do RH parece que encaixota ali no lugar e o RH não é mais encaixotado, ele tem que estar presente na nossa cabeça, né? Enquanto empresário, eu acho que isso faz ser empresário. E o que é que vocês acham sobre isso e o quanto é importante hoje a gente estudar não só o Flávio Augusto falando de números, mas outros autores, enquanto isso impacta diretamente no nosso RE. E como é que a gente consegue mensurar isso daqui a 5, 10 anos, a importância que isso vai ter tal e qual. Né? Não sei se eu consegui me fazer claro. Como é o seu nome? Priscila. Priscila. Já conheço a Priscila. Tem uma pesquisa, tem o GPTW, né? Tem melhores empresas para se trabalhar. Foi feito um estudo em que as empresas que constam nessa seleta lista, elas conseguem ter uma lucratividade muito maior do que as que não estão, tá? Quando a gente fala em gestão de pessoas, que a gente fala em engajamento, tem um livro muito legal e muito importante, Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes. Que ele coloca justamente o impacto da gestão de pessoas nos negócios, né? Tem uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto Fundapé, que ele coloca que as empresas em que conseguem executar uma melhor gestão de pessoas, ela tem 21% a mais de produtividade. Então, se a gente pegar um dado que uma pessoa feliz, ela não fala mal do outro, né? Dizem isso. Então, uma pessoa feliz, ela produz muito mais. E a produtividade, ela gera o quê? Ela gera lucro. Ela gera produtividade. Né? Então, e isso é um ciclo virtuoso, tá? Então, assim, na medida em que eu tenho um funcionário que ele está engajado, eu tenho um funcionário que ele está comprometido, eu tenho um funcionário que ele tem uma assiduidade, ele não falta, aquilo ali ele já gera uma melhor lucratividade. Um exemplo, se você pegar hoje a quantidade de pessoas relacionada à assiduidade. A assiduidade ela é o quê? A pessoa, muitas vezes, ela falta do trabalho, ela planta ali uma atestada. Por quê? Porque ela não está engajada, ela não está feliz. E isso é custo. Isso impacta diretamente na produtividade. Não é somente porque ele faltou, porque ele está doente. Tem a causa e o efeito. E isso impacta onde? Impacta numa lucratividade, né? Então, assim, hoje os estudos comprovadamente eles colocam isso, né, que pelo menos 21% dos lucros das empresas que são as melhores empresas para se trabalhar, que é justamente o foco, toda a experiência do colaborador, elas têm 21% a mais de lucratividade. Né? Então, assim, a gente sabe, a gente chega numa empresa, a energia tá boa, tá todo mundo produzindo, nossa, mas chega numa empresa que tá todo mundo ali na lei da chibata.
né? Que tá todo mundo triste. Pô, eu tô trabalhando aqui para enriquecer o dono, eu não vejo nenhuma vantagem para mim sobre isso. O cara não vai produzir. Ele vai cumprir ali o que tem na CLT Demissões para pagar as silenciosas. contas dele e pronto, né? E eu tenho ouvido, a gente faz, assim, quando chega a seleção para a área comercial, a gente já se pensa. Coordenador comercial, gerente comercial, tem certeza, né? Que vocês querem isso mesmo? Vendedor, né? E é muito engraçado, essa semana eu conversando com a Rafaela lá da Biofit, né? Que é nossa cliente, parceira, e ela dizendo que ela teve coragem, tá aí a Rafaela? Tá ali. Tá? Tá aí, ó, Rafa. Eu pensei que tu tinha saído, não tinha visto, não. E dizendo que teve coragem de demitir uma época o melhor vendedor, né? O cara que dava o resultado, que no ranking, todo mês o vendedor tava lá no top, né? Top demitiu um hoje. E ela disse que quando teve coragem. E aí a equipe toda se reclamava, né, Rafa, do cara, porque o cara, em termos de valores, em termos de respeitar o grupo, feria tudo. Só que o resultado é lá em cima o tempo todo. E eu escutei isso da Rafa, eu escutei isso de outras empresas nesse processo de seleção de área comercial, dizer que quando tiveram coragem, o desempenho da equipe melhorou consideravelmente e que não, e nem um mês, nem no primeiro mês, a meta não foi batida, apesar de ter tirado o melhor vendedor. Então, assim, às vezes a gente enxerga o resultado que está sendo gerado, mas a gente não enxerga o resultado que não está sendo gerado e que poderia estar sendo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E essa coisa, gente, o GPTW, ele traz muito que o que torna uma empresa um bom lugar para trabalhar não é o plano de benefícios, são as relações de confiança. Então, assim, se a gente puder falar de uma coisa assim, como é que eu estou estabelecendo relações de confiança dentro do meu negócio? E aí a relação de confiança com o fornecedor, relação de confiança com o cliente, vale para todo o ciclo, né? Vale para toda a rede. É muito importante a gente se dar conta disso, né? E aí por isso que a história dos valores, Sheldon, diz assim, às vezes você manter firme, mesmo correndo o risco de perder resultado, né? Mas se você souber qual é seu oceano e se você pegar aquela demissão e trabalhar o que aconteceu depois dela, tipo assim, eu tirei meu melhor vendedor e minha equipe, precisa ser trabalhado, precisa ser discutido. Isso tem que virar aprendizagem, isso tem que ir para uma reunião e gerar aprendizado. Aí tu vai ver, tu não, ou seja, tu garante a coerência e não perde resultado. Não é um trabalho fácil, é um trabalho. Às vezes a gente quebra a cara, a gente aprende com os erros, mas a gente precisa ir garantindo essa coerência. E, gente, tudo que se trata de gente não é mágico. Não se muda cultura por decreto. A gente muda cultura, como eu disse, um trabalho de todo dia, o dia todo. E quem cria cultura são os líderes. Quem cria cultura são os diretores, são os gestores, né? Então, assim, é árduo, não é um trabalho, a gente não está pregando aqui uma utopia ou um trabalho fácil, é um trabalho todo dia, o dia todo. E não tem, uma empresa maravilhosa, mesmo as melhores empresas para se trabalhar, são cheias de problemas. E no dia que vocês acharam uma empresa que sem problema, vocês me convidem para ir visitar, porque eu estou doida para fazer essa pesquisa. Né? Onde é que a gente está aqui neste mundo rei de meu Deus para resolver problemas. Né? E a gente estava aqui antes de começar essa conversa, né? Eu e a Elda, colocando assim, gente, a vida de empreendedor é matar leão todo dia, entendeu? Assim, é um problema novo todo dia. Essa NR1, É um cachorro. essa NR1 aí que vem agora, o mundo, nós estamos vivendo a solidão, nós estamos vivendo as pessoas carentes, o mundo doente. Então, assim, e foi as empresas que causaram isso? Não, mas elas estão sendo. A conta está indo de novo para o empresário, para resolver, né? Para estudar NR1. Então, isso é um absurdo, né? Mas e aí? É porque, sabe quem está resolvendo a maioria dos problemas são os empresários. Então, estão botando vamos botar os desafios lá de novo, que eles estão dando conta. Vamos lá. Eles estão suportando essa realidade. Gente, eu sei que a gente poderia a noite toda, né? Mas a gente já está chegando perto do nosso horário. Comida já está chegando, vocês estão tentando se concentrar na comida. Então a gente já vai encerrar por aqui. Muito obrigado, Solange. Muito obrigado, Elda. Elas vão estar. Deu um tempinho para elas comerem também, mas elas vão estar por aí. Obrigado, Sheldon, né? Que foi o nosso co-host aqui, ou eu fui o co-host dele. Mas por toda a estrutura que vocês trouxeram, né? Por todas as coisas que aconteceram, isso é uma inovação para cá.
né? Eu acho que quando a gente estava conversando, gente, um dos grandes motivos era as falas que foram trazidas aqui, que elas possam mudar a nossa mente para que depois elas mudem nosso comportamento. Não adianta a gente sair daqui só com mentalidade diferente, mas sem mexer em comportamento. Mas é a partir da mentalidade que a gente mexe no comportamento. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês duas, obrigado a vocês pela presença, e a gente vai dar continuidade aqui no nosso momento de networking agora. Obrigado.